texto. Eu queria que você me desse uma orientação aí. O que é que está escrito no texto aí que eu não estou vendo, não? Peraí. Mediante aspas. Pronto, estou achando no livro aqui. Obrigado. Amadeu vai ler. Vamos fazer a nossa preparação em nome de Jesus. Quem gostaria de fazer a leitura preparatória? Quem está apto? O Evangelho já sabe que é Simval. Bom dia, Rivoneide. Paz com Jesus. Bom dia, querido. Bom dia. Omar. Farei a abertura do exórdio. Tá bom. E aqui embaixo tem um monte de Agraci. Bom dia, Agraci. E outros mais que estão escondidos aqui. Paz com Jesus. Quem gostaria de fazer? Você faz o exórdio? Sim. Pronto, vamos com Jesus. Pode começar. Eu faço a plateia. Muito bom. Muito bom. Eu posso fazer a oração inicial. Seja bem-vinda. Bom dia. Como é que apareceu? Acordei cedo, estava só aguardando, né? Quando eu fui ver, então 8 horas, hora de entrar. Vamos com Jesus, bora lá. A gente já coloca a Val para fazer a prece inicial, né, gente? Por mim, tudo bem, tá de grande tamanho. Bom, o livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, vou abrir aleatório, ditado por Emmanuel. Onde estão? Item 130. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Disse Jesus, está lá em Mateus 11:29. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o mestre, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo, através de todos os séculos do cristianismo. Olha aí, é o tempo todo, né? É como se ele ele disse há mais de 2000 anos atrás, mas e Emmanuel sempre, enfim, toda a enciclopédia, toda a palavra que fala de Emmanuel ou Kardec, ele nos traz para o dia de hoje. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite, é que o mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para aquisição do ensinamento divino, mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com pretensão de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-los no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciados as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável, quer dizer, deixar o homem velho de lado e seguir o Cristo como fez tantos e tantos, né? Morrer aquilo que é como ele diz, deixa os mortos enterrar os mortos e segue-me. Então, essa parte aqui do onde estão, é onde nós estamos, que pensamento nós estamos, que tipo de sintonia nós estamos, o que estamos fazendo. É isso que Jesus nos fala e nos pergunta. Imaginemos ele à nossa frente nesse momento, um cheiro grande, vamos lá. Maravilha, dona menina. Vamos com o Zé Antônio agora fazendo a prece intercessória. É com o senhor, seu menino. Vamos lá. Oração. Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar quem, a servir sem perguntar até quando,
a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a executar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para que as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios e onde, como queiras, hoje, agora e sempre. Assim seja. Excelente material do nosso irmão Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Oração nossa. Exatamente. Você conhece tudo, Amadeu. Privilegiada. Agora vamos ao nosso irmão Simval Nunes. Parece até a oração de São Francisco. É de uma beleza extraordinária, né? É uma viagem, uma verdadeira viagem, escrevendo o que é que a gente deve fazer e como devemos nos portar. É excepcional. Vamos ao nosso irmão Simval Nunes, que está aí a postos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus abençoe, meu querido irmão. Capítulo 11, item 5. Amar o próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos em companhia dos heredianos dizer, abre aspas, Mestre, sabemos que és voraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Fechado. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu, abre aspas, hipócrita, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. Fechado. E, tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus, abre aspas, de quem são essas imagens e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus, abre aspas, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fechado. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e deixando se retiraram. Mateus 22, 15 a 22, Marcos 12, 13 a 17. Encerrado, meus irmãos. Esses fariseus eram terríveis, né? Eles tinham mania de tentar enredar Jesus, porque eles eram dissidentes do judaísmo. Eles praticavam os livros do Pentateuco, mas eles não seguiam aquelas orientações trazidas por Moisés. E aí eles eram tidos como heretos, como divergentes, mas uma forma deles se aproximarem dos judeus, que inclusive eles tinham espaço na sinagoga, era exatamente tentar mostrar serviço enredando Jesus.
quebravam a cara toda vez. É brincadeira, não acertavam uma. Jesus era puro. Vamos com o Mestre Jesus. Deixa-me ver aqui o texto de hoje. O texto é excepcional. O texto, todo mundo está vendo o texto aí? Dá para ver? Eu posso aumentar. Sim, dá sim. Muito bem. Então, o texto diz o seguinte: mediante aspas, nós já vimos esse material nas aulas, na aula anterior, e aí ele nos reportou a esse slide. Mediante aspas, destacamos as suas observações textuais, sempre que nos parecia conveniente assinalá-las. São, na sua maioria, de Erasto e de Sócrates. Podem dividir-se os médios em duas grandes categorias. Médios de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Está lá no item 160. E médios de efeitos morais, os que são mais aptos a transmitir ou receber comunicações inteligentes, itens 65, aliás, item 65 e seguintes. Isso quer dizer o quê? Veja bem, nós estamos aqui diante de uma situação bastante interessante, porque nós sabemos que os espíritos podem provocar efeitos físicos, e são eles que nos transmitem informações de caráter intelectual, psicofonia, psicografia, pintura e por aí se vai. Mas há médios também detentores desses recursos. Há médios que são capazes de provocar fenômenos de efeito físico, movimentar objeto, transportar objeto de um lugar para outro. Eles fazem lá um monte de coisa. É muito comum, nas reuniões de obsessão, os espíritos superiores, querendo fazer agrado aos médios, no final dos trabalhos, eles criam, por exemplo, bala doce, determinados mimos que presenteiam os médios. Os médios que trabalharam ou que trabalham naquelas reuniões de obsessão. Ou então em reuniões de pesquisas e estudos, aquelas denominadas reuniões sérias, onde todos estão preocupados em obter resultados auspiciosos e todos se voltam para uma elevação de pensamento e corroborar com o trabalho da espiritualidade. Isso se dá com os médios de efeitos físicos e os médios de efeitos intelectuais, que são aqueles capazes ou mais maleáveis aos espíritos em transmitirem as informações que vêm do mundo espiritual. Com essas considerações, devolvemos a palavra ao seu Renato Martins, que está ali, ansioso para conduzir o barco. Vai lá, meu irmão! Está com o microfone fechado, seu menino. Eu acho que Rivoneide levantou a mão. Certo, então vamos passar logo para a Rivoneide para que ela possa se expressar sobre o assunto. Obrigado, Renato. É só uma dúvida em relação a esse caráter físico, e aí vocês me esclareçam. Certa feita, eu estava no grupo de desobsessão, trabalhando da federação, e houve uma manifestação de um espírito que tinha desencarnado com câncer. E eu estava saindo na época do hospital, que eu trabalhava ali no São Lucas, e às vezes eu ia direto para a reunião. E nessa reunião de desobsessão, eu recebi um espírito que, através de mim e da manifestação, ele expeliu uma secreção purulenta e com odor fétido. E aí eu não entendi nada, o irmão chegou, foi socorrido, foi assistido pela equipe, e depois eu fiquei como se fosse uma mancha amarela na minha roupa branca,
com a mesma sensação de odor fétido. Eu sempre fiquei com essa dúvida se isso teria sido uma manifestação de efeito físico. E aí eu gostaria que vocês me esclarecessem. Porque, assim, olha, eu fiquei pensando, mas aquela secreção não é minha, eu estava boa, eu estava bem, era do espírito, mas era visível, a ponto de ter odor fétido, de ficar a mancha amarela. E aí, até hoje, eu fiquei com essa dúvida e nunca. Então, hoje veio a oportunidade de perguntar se realmente era um fenômeno de efeito físico ou não. Mas nós vamos chegar lá, Ivaneide, calma, que eu vou passar para a nossa irmã Graci, né? Obrigada. Porque ela vai também se expressar, tem nossa irmã Isabel, tem muitas pessoas aí, a gente, no final, a gente passa para Amadeus, que ele é quem destrincha certas coisas. Vamos lá, Graci. Eu estava aqui, eu corri ali fora para ver, porque é que está chovendo muito. Certo. Aí eu digo, deixa eu correr que ele vai já chamar ou Helena Glaci. Aí eu tive que vir correndo de novo para cá. Bem interessante. Mas essa parte aqui, até eu vi o que Rivaneide falou, e como o próprio Amadeu, ele já descreveu tudo, sem a gente ter mais nem tanto só suas experiências físicas, né? Nossa, para a gente dialogar com isso aí, porque ele descreveu assim ele deslizou nesse conteúdo. Vamos passar para a nossa irmã Rodelice. O que é que você nos diz sobre a tela, Rodelice? Ontem, interessante, porque ontem eu estava na cabine e apareceu exatamente uma mãe que o que ela registrava é exatamente essa situação, a filha que tem efeitos físicos. Então, movimentos objetos na casa. Eu percebi também que o ambiente está meio desequilibrado, então também tem os irmãos também brincalhões, que se aproveita também para movimentar, mas a gente percebe pelo relato dela que é exatamente o que foi dito no texto. É uma médium que não tem consciência, porque ambas são católicas, né? Então não tem consciência que é médium, mas que faz isso, né? Então, ontem, quando eu palestrei, isso foi quinta, né? Ontem, quando eu palestrei, eu falei da parábola dos talentos, né? E aí eu coloquei o médium como aquele que recebeu um talento e colocou e devolveu ele mesmo, né? Não soube utilizar aquele talento, nem multiplicar aquele talento que Deus deu. E eu fico vendo, meu Deus, graças a Deus eu sou espírita, porque eu escolhi ser espírita, né? Porque foi uma escolha, né? Não fiquei perdida nesse sentido, porque nós que somos médios, no meu caso, o meu não é nem de efeito físico, o meu é o outro, né, o de baixo, mas nós que somos médicos que não temos essa consciência, não podemos auxiliar, exatamente por falta dessa consciência, dessa procura, acaba sendo um problema, né? Acaba sendo um problema. Então, ser médio de efeito físico sem o conhecimento, você começa a achar que está acontecendo coisas erradas na sua casa e, na verdade, é você. Então, é bem interessante essa questão e como é importante conhecer, né? Para você poder ter esse domínio, né? Porque ela está fazendo atrocidades na casa dela, mas exatamente porque não conhece. Mas a gente já orientou, a mãe disse que vai levar ela para fazer primeiramente desobsessão e depois, quando tiver equilibrada, começar um estudo. Só que vai ter que começar do ESD, né? Para poder depois ir para o mediúnico, mas pelo menos já vai começar a compreender. Basicamente, Renato, eu não tenho muito o que falar, porque está bem claro o texto, né? Então, eu só quis exemplificar mesmo. Obrigada. Vamos passar para a nossa irmã Isabel, né, que está chegando. Bom Ela dia. deve estar chegando. Vamos, Isabel. Então, Isabel. a minha experiência, eu estava com Valderice na cabine, e é isso, a mãe bem assustada, que até escondeu objetos como óculos, tudo exatamente vivenciamos na quinta-feira
a mesma experiência e que vem aqui, encontra o nosso texto de hoje. Era isso. Obrigada. Todos aqui têm de se Aqui, externar. já que você. É isso aí, Isabel. Se você tem experiência, bora jogar. Eu vou. Era Isabel falando, e eu lembrando aqui de um caso. Desculpa, Martins. Oi, Helena. Desculpa eu ter interrompido. Eu lembrando de um caso, foi bem inusitado esse aqui. Há muitos anos atrás, né? Meu irmão morava na casa em frente aqui à casa de minha mãe. E, de repente, a mulher dele não estava em casa, tinha viajado, e ela ia chegar naquela noite. Então, ele foi para o banheiro, e sempre que ele é muito todo ajeitadinho, sabe? Aí ele bota o calção em cima da cama, e a cueca, aquela coisa toda, pronto para quando ele voltar, já está tudo, ele já sabe o que vai vestir, né? Quando ele termina de tomar banho, aí quando ele volta, cadê a cueca e o calção? Aí, então, ele, no momento, ele procurou, não achou, pensou que era eu que tinha ido na casa dele, que a gente sempre gostou de fazer esses sustos a ele. Olha aí, a mania, onde vai, né? Aí ele sempre foi muito assustado daqui de casa, então a gente fazia esses medos a ele. Aí ele veio direto a mim, porque você foi lá em casa e escondeu minha cueca e meu calção, enquanto eu tomava banho. Eu disse, infelizmente, dessa vez eu não fui. Na época eu era solteira. Aí, de repente, ele foi e disse, aí ficou com aquilo, né? E eu chamei uma amiga minha, eu disse, vamos revirar a casa dele, já que a esposa dele não está bem, vamos revirar. Eu sei que a gente botou cama, colchão, tudo de cabeça pro ar. E cadê o calção e a camisa? Beleza, botamos tudo no lugar para quando ela chegasse, não encontrasse a casa tão revirada. Quando ele vai pegar ela, né? Pegou outro e tudo, quando a gente vai pegar ela, ele vai pegar ela, que voltam, que vão dormir, aquela coisa toda, ele tem mania de sentar na cama e fazer a prece dele. Aí ela apagaram ela, né? Ela não apagou, apagaram ela. E eles se cobriu ou se cobre, eu não sei, com o mesmo lençol. Quando ela se cobriu, né, e apagaram ela. Quando ele puxou o lençol para se cobrir, estava a cueca e o calção em cima do lençol dela, em cima dela. Gente, isso aí, passei uma semana sofrendo com esse povo aqui em casa, querendo dormir no meu quarto de luz acesa, e foi aquela confusão. Mas isso aí é fato, isso aí acontece assim, nitidamente. Isso aí eu presenciei. Vamos passar para Lula, né? Para Lula e depois o Omar e depois Lula, tá certo? Para ele dizer alguma coisa. Vamos, Omar, primeiro, depois Lula fala. Sobre o texto? Sim, sobre o e com as texto. explicações que nossas irmãs deram, eu acho que a gente não tem dúvida que isso aí já é um assunto que também, como diz ali no próprio texto, a gente já viu em slide anterior, né? Foi bem comentado. Acho que está bem entendido. Vamos lá, Lula. Claro. O Pode texto falar. está claro como dia. É Eu mesmo, acho que já pode até passar adiante. Tá certo. Mas nós vamos conversar um pouquinho, porque tem a pergunta de Rita Neide, tá certo? A indagação dela, ela pediu para uma orientação. Olha, eu tenho Sival, se quiser falar, Sival, está à disposição, tá certo? Só levantar a mãozinha Não aí. tenho nada a dizer, não. José Antônio. Olha, ele fala aqui 2 tipos de mediunidade, de efeito físico, que tem o poder de movimentar o material, e também tem intelectual. A pessoa chega e diz mesmo assim, são médios distintos, mediunidades distintas, são todos de médios de efeito físico. Só que alguns espíritos, eles trabalham mais com a mediunidade de efeito físico, tá certo? Por causa da sua condição espiritual, a sua evolução. E tem aqueles médios efeitos intelectuais, porque jamais você vai ter aquela condição
e precisar trabalhar com coisas que não tenha, coisas que realmente não é necessário, eles não procuram trazer a sua oferta aquelas coisas materiais, pegar coisas materiais, isso, aquilo, outro. Eles vão trabalhar mais como, por exemplo, um poeta, o que é que vai fazer? Vai escrever, não vai ajeitar um birô, isso, aquilo, outro. Vai escrever, manda ajeitar o birô e daí faz a sua mensagem. Então, todos dois são de efeitos, um é físico, outro é intelectual. O médio intelectual, ele tem condições de fazer o efeito físico, mas é claro que ele não vai tentar fazer aquilo se for uma necessidade. Como assim? Vamos relembrar aquele caso do Dr. Bezerra. A gente já contou isso aqui. Dr. Bezerra, quando está na dificuldade muito grande, Santo Agostinho, né? Foi Agostinho que fez, se manifestou, dele trazendo, querendo receber aula de matemática. Olha, o espírito é elevado, um protetor, querendo, doutor Bezerra, uma aula de matemática, aí sim, né? Autoconhecimento, quer dizer, ele manipulou o dinheiro, que é uma coisa física, tá certo? Para pagar as aulas a doutor Bezerra, e depois sumiu. Então, o médio de efeito físico intelectual, ele também tem condições de fazer o material. Só que ele não é necessário estar fazendo as coisas materiais. Mas, se for necessário, ele faz. Já ao contrário dos médios de efeito físico, eles não têm condições, muitas vezes, de trazer a citação de qualquer tema do Evangelho de Jesus, porque ele não tem certas condições. Vamos dar um exemplo. Aqueles fatos que Amadeus conta de Samirim são espíritos que manipulam o seu fluido material, que faz deslocar objetos e fazer certas coisas de um lar, né? Todos nós sabemos. Então, nós somos médios de efeito físico, vai também depender da condição, da necessidade dos amigos espirituais trabalharem naquele momento. Por quê? Porque os amigos espirituais evangelizados, como o doutor Bezerra, dentro da necessidade, ele usa qualquer médium, tanto ele na condição que tenha condições intelectual ou não. Então, vai depender da nossa necessidade. O caso de Rivonei para passar para Amadeus, Rivonei, isso acontece, a influência do mundo espiritual sobre o mundo material, já diz na 459. Quer dizer, os amigos se aproximam dos médios, que não têm conhecimento de causa, se aproximam e daí transmite as sensações que ele está sentindo. Se ele tem um câncer, vai transmitir a sensação que ele está sentindo, que é do câncer. Se ele está sentindo, por exemplo, acho que você já ouviu falar naquela questão de a pessoa, acho que alguém já falou isso aqui, muitas vezes está sentindo um cheiro de éter, às vezes está sentindo o cheiro de álcool, bebidas alcoólicas, está sentindo. Isso daí é a interferência, é aquilo que o espírito tem, transmite para o médium para que se ressarcir, para chegar ao ponto de você sentir o que está naquele momento. Tudo isso acontece dentro dos coisas, da unidade de efeito físico e intelectual. Quer dizer, nós somos médios de efeito físico e intelectual, podemos dizer assim. Mas existe aqueles médios que só trabalham com a intelectualidade e a outra só trabalha com a questão dos bens materiais, de remover e levar certas coisas, e assim vai. E agora vou passar para Amadeus para ele dar o... A Graci levantou a mão. Foi? Não, é só para, quando você falou aí do doutor Bezerra, eu lembrei também de Divaldo lá na Alta de Souza, né, com as rosas, com cheiro, aquela coisa toda. E também no dia que eu
até fui dar uma palestra lá no NEIF e de repente foi exatamente o assunto era falar como foi a Alta de Souza, era tudo sobre ela, né? E então ela estava lá, o cheiro invadiu o espaço e todos sentiram, foi muito edificante. Amadeus. Muito bem, eu acho que já foi explicado, vou só tentar dar uma linha de raciocínio para a gente entender. Veja bem, o espírito de efeito físico, Renato já descreveu, são aqueles que têm predileção por movimentar as coisas, fazer barulho, etc, etc, etc. Muito bem. Mas para ele fazer isso, ele vai precisar de um médium de efeito físico. Eles não fazem espontaneamente sem o recurso de um médium de efeito físico. Vão precisar de um médium. Agora, já um médium de efeito físico, ele tanto pode trabalhar numa parceria com o espírito, como pode realizar o efeito sozinho. Claro que por trás tem um bando de espíritos auxiliando ele. Ele não trabalha sozinho também, mas ele tem recurso para movimentar as coisas, criar as coisas e etc. No caso particular de Ribonete, ocorreu ali um efeito físico conjunto. Como assim? O espírito se manifestou, provocou aquela gosma, aquela baba, aquela coisa que é natural em reuniões, em manifestações conturbadas, o médium dá aqueles vômitos, aquela gosma, aquela baba, que é oriunda do espírito, é um efeito físico. Mas a autenticidade daquela gosma que Ribonete se referiu, a cor e o mau cheiro, aí é recurso do médium, corroborando com a manifestação. Aí nós vamos entender. O efeito foi conjunto do espírito e da médium. O espírito criou o efeito e a médium deu a autenticidade. Tanto é que ficou marcada, além do fedor, além do mau cheiro, ficou marcado na bata dela a cor da gosma que ela expeliu. Eu espero que tenha respondido. Amadeus, eu vou colocar mais uma questão. Por exemplo, a pessoa tem uma mediunidade e recebe uma quantidade de fluidos deletérios em quantidade que chega a ter, nós temos dor de cabeça. Aí você pode perguntar, eu sei que é fluido, eu posso pedir um amigo espiritual para me aplicar um passe. Eu devo tomar um medicamento para aliviar essa dor de cabeça? Pode e deve. Por quê? Vai influenciar na sua parte orgânica. E acontece o seguinte, vai depender do espírito, o espírito que está transmitindo aquele fluido, sabe que você está tomando medicamento, e ele vai ressarcir daquele medicamento que você está tomando no seu organismo. É por isso que os médicos, a pessoa tem de, está com problema espiritual, problema de câncer, quer que vai para o hospital, ao médico material convencional, para que ele possa fazer os exames. E pode acontecer de você, por exemplo, tem tipo de a mediunidade de efeito físico tão interessante que pode ter uma radiografia acusar aquilo que o médico está sentindo. E depois vai ver, passou, melhorei. O que foi? O espírito se afastou. É como aquela questão de você para você ver como são as coisas, ali no Bezerra de Menezes, nós temos pessoas ali dentro que têm radiografia das cirurgias que foram feitas por Bezerra. E quando bateu a radiografia, essa radiografia acusa onde foi feita a cirurgia. Onde foi feita a cirurgia? Os amigos espirituais lá do centro. E constou na própria radiografia. Então, são casos, eu conheço lá no centro, pessoas, vocês quiserem olhar, pode perguntar a ela, eu posso ter período de previsão para dizer quem são, quem é, e ela pode trazer a radiografia e mostrar a vocês. Mas é isso mesmo, a mediunidade de efeito físico e efeito intelectual. É a mediunidade de efeito físico e intelectual, certo? Você pode ter a intelectual, mas
ter intelectual e trabalhar com a física, se for necessário. Mas a física, aquela que não é intelectual, muitos deles não têm condições de ser a mediunidade intelectual, tá certo? Vamos, Amadeus. Obrigada. Ficou muito bem esclarecido, viu? Obrigado a ambos. Amadeus, se eu não me engano, tem uma cicatriz dessa. Hein, Amadeus? 2 válvulas mitrais colocadas lá pelo irmão José Tavares. Fiz uma radiografia computadorizada, coisa de 1 ano, quase 2 depois, encostou lá a cicatriz das 2 válvulas mitrais. Eu estou ótimo, ó. Estou respirando bem pacas. Meus irmãos, tem 2 mãos erguidas aí, se eu não me engano, eu acho que é Isabel e Nilda. Pronto, Isabel, fale. Desculpa. Então, em questão assim, eu fui ao filme As Mães de Chico, e o tempo todo era no cinema sentindo o cheiro de flores. E também o Nosso Lar, mesma coisa, eu senti cheiro de flores, senti cheiro, alguns momentos de éter, bem interessante. E os arrepios, né? Nessa época eu ainda não tinha nem começado os estudos, nem o ERG, nada. Eu estava realmente ainda sem nenhuma explicação, sem nenhum estudo, mas eu já tinha essa sensibilidade. Era isso. Ok. Isabel, o efeito físico do espírito provocou cheiro, e a médium sensitiva captou a provocação do espírito. Médium sensitiva, espírito com efeito físico. Desculpa. Podemos passar? Não, pode falar. Então, lá no Bezerra, eu não vejo, mas toda vez que eu estou no socorro fraterno, quando vem o irmão, ou eu sinto o cheiro de sangue, urina, dependendo da condição do irmão, eu sinto o cheiro. Bem sensitiva. Simval fez um aceno. Amadeus, não sei se você se lembra, acho que lembra, aquele centro espírita, depois de Ceramirim, eu acho que é no sítio do Baiano, no sítio do Mineiro. São Francisco. São Francisco. Grupo Caritativo São Francisco de Assis. Que você me levou lá e eu fiz uma cirurgia de coluna, há coisa de uns 15 anos atrás, e eu senti dentro da sala, mesmo sem nenhuma... minha mediunidade é muito pequena, mas eu senti cheiro de éter. E lá não tinha nada disso, né? Eu acho que eu falei isso para você faz muito tempo, mas as irmãs falando agora, eu me lembrei. Quer dizer, é mais uma prova da realidade da mediunidade, mesmo a gente sem nenhuma aptidão mediúnica assim, de destaque, mas eu senti, não sei se é porque eu estava muito concentrado na cirurgia, esse cheiro de éter, quando na realidade não tinha éter nenhum lá no momento. Médio sensitivo, tal como Isabel. Vamos estudar lá na frente, né, meu Deus? Ok. Vamos em frente, vamos passar para o próximo slide. Muito bem. O próximo slide diz o seguinte: todas as outras espécies se prendem mais ou menos diretamente a uma outra dessas 2 categorias, a uma ou a outra dessas 2 categorias. Algumas participam de ambas, como o Renato explicou. O médico pode participar das 2. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sobre a influência mediúnica, veremos que em todas ou em todos há um efeito físico e que os efeitos físicos se aliam quase sempre ao efeito inteligente. Difícil é, muitas vezes, determinar o limite entre os dois.
mas isso nenhuma consequência apresenta. Sob a denominação de médios de efeitos intelectuais, abrangemos os que podem mais particularmente servir de intermediários para comunicações regulares e fluentes, item 136, espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Eu acho que esse texto é autoexplicativo, está repercutindo. Há pessoas que têm os dois tipos de mediunidade, de efeito físico e intelectual. Há médios que têm só o físico e outros utilizam só o intelectual. O efeito físico, o espírito elevado, todos eles podem fazer. Agora, como o Renato falou com muita propriedade e inspirado, um espírito superior não vai se prestar, por exemplo, a um efeito físico quando ele tem muitos espíritos à sua disposição. Vou dar um exemplo clássico, que acontece, inclusive, na doutrina. Eu vivi uma experiência ali em frente ao banheiro, no primeiro andar, lá do Bezerra de Menezes. Eu tinha um grupo de estudo mediúnico ali, porque eu não tinha espaço nas segundas-feiras, aí eu ficava ali na frente do banheiro, naquele corredorzinho. E tinha um médium, ele, a princípio, pegava o lápis, esfregava com violência e uma rapidez que quebrava. Ele usava um grafite, ele quebrava a ponta do grafite, rasgava o papel. E aí passou um bom tempo. Um dia, simplesmente ele sentou e começou a escrever a mãe dele. Aí isso vai nos levar lá ao livro dos médiuns, explicação dos espíritos através de Kardec. Ora, quando o médium traz o compromisso de escrever, efeito intelectual, muitas vezes ele precisa fazer uma espécie de ajuste fluídico com o plano espiritual. Aí o que faz o benfeitor ou o irmão espiritual que vai trabalhar com ele? Vai baixar o padrão dele para se ligar ao médium? Não. Ele chama o espírito que está por ali. Ei, você vem cá, escreve aqui através do nosso irmão. Aí o espírito pega lá com uma boa vontade enorme, começa a esfregar o lápis, rasga papel, quebra o lápis e tal. Aí, olha, meu irmão, infelizmente não deu certo. O espírito afasta, aí vem o trabalhador já com o médium devidamente adequado. E aí começa a escrever fluentemente, como foi o caso do meu irmão lá no Bezerra de Menezes. Então, isso pode acontecer? Pode. Aí o efeito intelectual abrangente, ele pode variar de uma maleabilidade impressionante. De modo que a ação do mundo espiritual se dá via médium, que pode ser um médium de efeito físico ou não, porque tem médios que não têm essa aptidão de movimentar as coisas, mas são extremamente hábitos a oferecer recursos maleáveis para que o espírito possa se manifestar com segurança e equilíbrio. Eu espero que o senhor Renato Martins possa conduzir. Senhor Renato, é com o senhor. Omar, o que é que você me diz, Omar? Eu digo que eu fico surpreso cada vez que ouço vocês que são médios exemplificando e esclarecendo com muita clareza, de forma a não deixar dúvida, os assuntos que a gente trata aqui. Me causa admiração e respeito. Nossa irmã Helena, o que é que você diz, Helena? Obrigado, Omar. Como disse, muito bem dito, né? Aí o nosso irmão Amadeu, ele hoje está com toda a enciclopédia na cabeça dele, de experiências, de tudo. Mas é isso mesmo, tem médios que têm aquela facilidade, né? No caso da Isabel, por exemplo, né? Que ela vai para um filme e ela sente. Isso aí, ela estava tão conectada e ali foi tanta sintonia que ela recebeu ali que ela sentiu, né? E assim somos nós. E como diz nosso irmão Amadeu, e como diz também o Martins,
porque depende muito da nossa sintonia, depende para a gente trazer aquilo para a gente, depende muito da nossa sintonia, depende muito da nossa comunicação e da nossa moral, principalmente. Sintonia a gente pode até ter, mas tem que ter a moral para poder trazer aquelas coisas boas, salutares, aquelas que não venham a prejudicar, né? E é bem interessante todo esse contexto. E eu passo a palavra que, por sinal, que ficou de mãos levantadas aí, foi Nilma, e também Val, que está muito caladinha. É isso que eu vou passar para ela, mas se Val abrir o microfone. O que foi, Val? Eu queria perguntar, por exemplo, eu que não sou médio, eu senti o cheiro do éter. Qual é a explicação? Como é que você diz que você não é médio e sente isso? Não é difícil. Pois é. Pois eu não tenho esse dom. Eu não estou enquadrado em nenhum desses. Tá, Sival. Você é um grande médio, Sival. Todos nós temos mediunidade. Pois eu sei. Tem ostensiva, outros não. Mas temos a nossa sensibilidade. Todos nós somos médios, sem exceção. No capítulo 16 do livro dos médios, diz que qualquer pessoa que tivesse uma pequena sensibilidade, sentir a presença, algo que você sente que não é plano material, você tem mediunidade. E todos nós, se não tivesse mediunidade, não existia obsessão. Não é? Não, isso aí eu sei. Né? Vocês já explicaram que todo mundo tem mediunidade. Agora, digo, eu não sou atuante assim. Sim, mas com o tempo passa, né? Com o tempo a gente vai sentindo essa... né? Vai ficando mais sensível, tá certo? Né, Val? Tudo é prática, assim, Val. Eu lembro que a minha mediunidade também, eu já percebia que eu era médium porque é desde criança, mas assim, aflorou mais ainda quando eu comecei a estudar no mediúnico e fazer as práticas. Por exemplo, hoje eu psicografo, e era coisa que eu não fazia antes, mas por quê? Porque começou a fazer a prática e você começa a aflorar, a abrir, entendeu? Talvez, eu não sei se é o seu caso, mas talvez participar de estudos mediúnicos presenciais para você poder ter essas atividades práticas. No Bezerra tem esse tipo de atividade, estudo com a atividade prática, aí é impressionante como abre. Porque eu achei interessante quando ele falou, eu não tenho nenhuma mediunidade, aí eu quis rir, porque a gente pensa que não tem. A maioria pensa que não tem, mas tem, né? Tá vendo? Eu tenho só o nato, né? Helena, eu já chamando o Val, né? Já estou com a intimidade, né? Renato, isso, mas ela é ótima. Pode chamar Val, não tem problema não. Que isso? Certo. Eu acho que o texto está bem claro, como o Mar já disse, a gente já compreendeu. E é uma coisa que eu acho que a gente sempre tem que dizer, por exemplo, que eu falei que eu faço as cartas consoladoras, né, que eu comecei a fazer aqui na Casa da Caridade. Meu centro que eu trabalho sempre é o Bezerra de Menezes, mas comecei a fazer essas cartas consoladoras aqui na Casa da Caridade, aqui na Seridó, aqui em Petrópolis. E aí uma pessoa que frequenta lá e me conhece, pegou e falou, olha, se chegar uma carta do meu pai, o nome do meu pai é esse, se chegar é para mim, viu? Ela não entendeu nada, entendeu? Não é assim. Primeiro porque a gente, quando dá as cartas lá, eu não sei nem quem está lá no público, e são por números, você pega os números e vem lá, você ouve e vem para o número tal, e você escreve o que está te dizendo, para dizer coisa... E o recado é de lá para cá. Eu sempre digo para as pessoas, meu Deus, como as pessoas ainda não compreendem. Que não é a gente querer. O recado vem da espiritualidade para a gente, aquilo que deve ser dito. Nem tudo deve ser dito, e nem todo mundo está em condições de dizer também. De lá, né? Para cá. Então, essa compreensão, acho que às vezes falta um pouquinho nas pessoas, né? Mesmo sendo espíritas. Né? Mesmo sendo espíritas. Era só isso, eu acho que o texto está bem explicativo. Eu estou fechando, viu, às vezes minha imagem,
É porque eu estou no celular, então para eu falar aqui com vocês, eu fico segurando o celular, eu Tá estou certo. sentada com o celular na mão, é por isso. Tá certo. Tá certo. Ô, Renato, 2 segundinhos só. Valderice, eu também trabalho lá na Escola de Qualidade de Jesus e Maria, nas quintas-feiras à tarde. Amadeus, eu soube, pena que é o dia que eu estou no Bezerra, senão eu ia te encontrar. Principalmente se você não puder participar conosco. Nosso estudo lá está muito bom, a prática muito boa. Gostaria muito de contar com a sua... Mércia me falou. É porque eu trabalho na cabine no Bezerra de Menezes toda quinta-feira à tarde. Então, a gente começa antes das 2, né? E fica até o último paciente. Aí, às vezes sai às 4, mas às vezes é 4h30, já aconteceu de sair às 5, ou seja, vai a tarde toda. Mas dura até quanto tempo esse estudo? 2 às 4. Pois é. É o tempo que ela está no Bezerra. É o que eu estou no Bezerra. Infelizmente, a Mércia me falou, eu falei, gostaria bastante. Ivoneide, quer falar, Ivoneide? Oi, não, obrigado. Tudo que foi dito já foi muito bem esclarecido. Obrigado. Franciele, diga alguma coisa. Escutar sua voz. Ela botou aí que estava sem poder falar agora no momento. Era só naquele momento, né? Os anjinhos dela tá lá. Tá certo. Isabel, por favor, alguma coisa sobre o tema? Não, bem explicativo e todas as opiniões aqui colocadas foi bem satisfatório. Olha, sempre eu repito isso. Todos os fenômenos mediúnicos, nós temos de analisar. Tem de fazer uma análise daquilo que está acontecendo e saber se realmente poderá acontecer ou realmente existir o processo. E muito bom quando nós encontramos duas pessoas, dois médios transmitindo quase as mesmas coisas, como Kardec fazia naquele tempo. Mas também vamos dizer assim que um espírito não evangelizado, eles têm condições de fazer certas coisas dentro da mediunidade, dentro de uma mediunidade. Por quê? Porque o que nós somos aqui somos no outro lado da vida. Mas nós também estudamos. Nós também estamos nesse processo. Naquele filme Ghost, foi lembrado aqui, que quando aquele rapaz na estação ferroviária, né, chutando uma latinha, para quê? Para aprender a fazer o movimento dos bens materiais, através dos fluidos mediúnicos. Então, quer dizer, ele chutava a lata e a lata saía do canto. Aí o espírito disse, olha, está faltando a questão psíquica, seu pensamento. E daí ele conseguiu fazer. Então, os espíritos podem trabalhar, se a gente pegar aquela relaçãozinha a 100 ao 115, 113, né, Amadeus, dos espíritos, nós temos vários espíritos que têm essa condição de buscar e fazer, através dos médios, tanto intelectual quanto físico, efeito material, fazer, querendo fazer e tendo a condição de fazer. O que nós devemos analisar sempre é como foi feito, como está sendo feito, ou como poderá ser feito. Então, isso daí é muito importante para nós termos uma mediunidade mais consistente, mais uma condição melhor de analisarmos aquilo que estamos escutando, assistindo ou recebendo através da nossa mediunidade auditiva. Então, a vidência ou qualquer outro tipo de mediunidade. É por aí, mais ou menos, que nós entendemos. Tá certo? Amadeus Ferreira de Araújo. Posso passar para o próximo slide? Pode. Amadeus, me permita só um minutinho aqui, fazer uma observação. Simval falou que não era médio, né, que não tem mediunidade. Nós estamos estudando, às quintas-feiras, o livro Missionários da Luz, e no capítulo 2, a epífise, mais conhecido como glândula pineal,
O que Deus nos presenteou como sensor, essa glândula é a que ativa a nossa mediunidade, é a que a gente capta através dela. Só isso. Maravilha. No início, ela trabalha a questão do crescimento, dos hormônios, etc. Depois passa a controlar a mediunidade. Todos nós somos médios. Kardec diz isso, Renato já esclareceu. Em maior ou menor intensidade. No caso de Simval e Dona Isabel Cristina, são médios sensitivos. Eles sentem, não é que eles queiram, simplesmente entra no ambiente do espírito e sente o que ele está emanando. Médio sensitivo. Começa por aí, viu? Vamos ao próximo slide. Muito bem. Médios sensitivos, pessoas suscetíveis de sentir presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria dessas pessoas distingue os espíritos bons dos maus pela natureza da impressão. Está no item 164. Os médios delicados e muito sensitivos devem abster-se das comunicações com os espíritos violentos ou cuja impressão é penosa por causa da fadiga que daí resultam. Ou seja, esses médios sensitivos que nós estamos nos referindo, eles são capazes de perceber a impressão do mundo espiritual. Isso no local ou fora. Por exemplo, vamos imaginar uma coisa que todos nós vivenciamos. Quando nós emancipamos, vamos tomar como exemplo o nosso sono. Eu durmo, aí emancipo. Aí eu vou vivenciar experiências lá fora com o mundo espiritual. Eu posso realizar atividades lá, eu posso realizar trabalhos, etc. Lá no mundo espiritual, eu não estou trabalhando espiritualmente, não estou realizando as tarefas que eu realizo quando estou aqui no corpo físico, eu estou realizando atividades lá da mesma forma. É só o padrão vibratório que a gente muda de quando estamos vestindo a roupa física e quando a gente se desveste dessa roupa e passa a viver a experiência espiritual. Uns têm, porque isso também é compromisso. Uns têm maior intensidade, outros têm menos. Uns começam agora, outros vêm depois. Eu lembro de uma experiência muito rica da nossa irmã Isa Garcia, que estuda com a gente. Ela passou 3 anos e meio na federação estudando com a gente e não tinha nenhuma sensibilidade, não via, não ouvia, não sentia nada. Quis desistir, foi convencida a continuar. Na próxima rodada de estudo da educação da mediunidade, começou tudo de zero, já no introdutório ela começou a ter percepções. Hoje ela escreve, ela vê, ela sente essas coisas todas. Porque não tinha chegado o momento. É necessário o amadurecimento para chegar a isso. Mas ele está dizendo aqui, um conselho que ele está dando que é muito importante. Por ser um médium sensitivo, ele deve abster-se de manifestações violentas. Por quê? Porque essas manifestações violentas geralmente são espíritos detentores de energia muito pesada. E como o médium é sensitivo, ele acaba fatigado com essa energia que ele capta. Muitas vezes o médium não tem recurso para dispersar imediatamente aquela energia que captou, aí ele vai ficar fadigado, vai precisar de passe dispersivo, vai precisar de um bom repouso para se recuperar e por aí se vai. Ok, senhor Renato? É com o senhor. O Renato? É muito interessante nós termos o conhecimento sobre o médio sensitivo. Acho que nós que estamos aqui na face da Terra, acho que é uma mediunidade, depois da intuitiva, né? É uma mediunidade muito ostensiva, em quantidade, em números de pessoas. Mas vamos deixar isso para a nossa irmã Helena falar um pouco sobre a mediunidade. Passo a palavra a outra pessoa. Eu estava aqui buscando no livro, estudando mediunidade, alguma coisa nesse sentido.
É. Ô, Renato, deixa eu adicionar um negócio aí que talvez vai ajudar. Veja bem, quando nós estudamos a educação da mediunidade, nós estudamos os módulos. Há centros espíritas que ainda hoje estudam a mediunidade no livro dos médiuns, vai do capítulo 1 ao final. Mas, seguindo essa metodologia criada pelos gaúchos e que hoje é utilizada pela Federação Espírita Brasileira em todos os centros federados ou não, essa metodologia nos leva a uma percepção interessante. Você tem um primeiro estágio lá no introdutório, que é a harmonização psíquica. Você vai trabalhar, limpar a sua mente do barulho, dos resíduos, de alguma coisa que possa lhe trazer qualquer dificuldade no limpar a sua mente, para você se tornar mais receptivo. O passo seguinte desse estágio, já é o módulo seguinte, é exatamente a percepção do fluido. Você vai passar 6 meses estudando toda a reunião, você vai trabalhar, perceber a energia de quem está ao seu lado. Por isso ele está dizendo aqui, o espírita ou o médium sensitivo, ele pode distinguir os bons dos maus espíritos. Por quê? Porque ele faz a leitura da energia do espírito. Quando o espírito entra em ligação com ele passa a ler a natureza do espírito através de seus fluidos. Porque, como o Renato disse, o espírito não pode adquirir luz e nem mudar os fluidos dele. Isso muda com a evolução. Aí o médium é capaz de distinguir os espíritos bons dos maus, lendo os fluidos do médium. Prossegue por aí, por jeito. Tá certo. Olha, nós vamos... Val, você quer dizer alguma coisa para eu falar? É só sobre essa questão dos médios sensitivos, que a Amadeu estava falando. Eu sou médio sensitiva, e aí é interessante porque a gente está falando de espírito, mas até no nosso dia a dia. A gente, quando é médio sensitivo, quando a gente lida com determinadas pessoas, né? Renato também é advogado, né? Então ele sabe que a gente lida... Hã? Não? Mas você forma direito, não é não? Não, administrador. Ah, então não sei por que eu achava que você era advogado. Bom, a gente que lida com problemas, né? Que lida com pessoas com problemas, é impressionante quando a pessoa chega próximo da gente, a gente sente o peso, sabe? Sente o peso, sente aquele negócio carregado. E quando a pessoa está bem, quando o outro está bem, a gente sente a coisa leve, independente de trabalho, no dia a dia mesmo. E os espíritos é do mesmo jeito, não vai ser diferente, não é porque está do lado de lá que vai ser diferente. Então, quando o espírito está muito carregado, ou está muito ainda ligado à matéria, a gente sente o peso quando ele aproxima da gente. É um peso, às vezes o peso vem até para nossas costas. E quando é algo mais agradável, a gente sente aquele fluido gostoso, uma coisa gostosa, maravilhosa, é muito bom, né? Além dos cheiros, como a Isabel já disse também, cheiro agradável, o cheiro que não é agradável, o cheiro do esgoto, o cheiro da bebida, o cheiro da fumaça, né? Esses cheiros, como também o cheiro da flor, o cheiro de um perfume agradável. Então, é bom demais. Eu acho bom demais. Era só isso. É verdade. Olha, o médio sensitivo, todos nós temos uma certa sensibilidade. Nós íamos falar sobre o que Valdenice falou. É aquela questão de nós sentirmos... Pode falar, Renato, não tem problema não. O sentido, por exemplo, nós vamos a certo local e olhamos assim, sentimos o ambiente, esse local não é bom. Nós já falamos isso aqui. Esse ambiente aqui não é muito bom, não. Eu vou embora, vou sair daqui. Acontece isso. Passo já, Graça. Aí a gente vai para outro certo local, uma coisa maravilhosa. Olha como acho que eu vou retornar aqui esse espaço, porque é muito gostoso esse espaço aqui. Quer dizer, no local de uma boa vibração, no local que nós não gostamos, nós sentimos o peso, como o Valdir falou, o fluido daquele local que está acontecendo. Então, são casos e mais casos que nós encontramos no nosso dia a dia. O sensitivo é o seguinte, tem certo sensitivo que
você é como faixa de, nós sempre falamos isso, uma faixa de vídeo de televisão. Você está no canal, você está escutando uma coisa boa. Então, você está sentindo aquele fluido que o canal está passando. Quando você passa para outro canal, para aquele outra maneira, outra matéria que nós não gostamos no nosso dia a dia. Então, quer dizer, a gente já entra na outra faixa vibratória. Então, a gente vai, o médio sente. Se você está assistindo um filme bom, certo? Que não tenha, que tem uma mensagem, você está ali, você está sentindo bem. Quando você vai para o outro lado, quando você muda desse canal, você vai assistir um filme de guerra, você vai sentir aquele fluxo. Os espíritos bons se aproximam daquelas pessoas que vibram positivamente. E os espíritos não evangelizados, os não evangelizados, porque os meninos já sabem, mas eu digo a vocês, não existe espírito ruim, existe espírito não evangelizado. Não existe espírito mau, não existe espírito não evoluídos. Quer dizer, é uma maneira de nós olhar para os nossos irmãos melhor do que muitos de nós muitos nossos irmãos fazem. Mas isso, às vezes, é até uma questão de hábito de falar certas coisas. Não evangelizados, não evoluídos, é o que nós chamamos. Então, aqueles espíritos não evoluídos vai se aproximando da gente. Então, por exemplo, tem médios que de manhã está de um jeito, de 8 horas está de um jeito, sentindo um fluido, aquele fluido está aqui naquele momento, a gente faz uma prece, aquele fluido passa, quando dá 8h10, a gente já está com outro fluido. Às vezes acontece isso com a questão mediúnica está sensitiva. O que é que nós vamos fazer? É por isso que Jesus disse, orar e vigiar para não cair em tentação. Sempre nós temos o hábito de orar e sentir que nós estamos acontecendo com nós mesmos. Quando nós fazemos coisas... Olha, não tem coisa melhor você, quando está sentindo esse fluido, pega um bom livro, nós espíritas, mas aquele que não é espírita pode também pegar uma Bíblia, pode pegar qualquer livros que tenha algo maravilhoso, o ensinamento de Jesus, os espíritos vão se afastar. Se a gente continuar pegando livros que traz aquela totalmente diferente, uma ação diferente, os espíritos não vão se aproximar. E se você quiser dormir, às vezes, já diz a espiritualidade amiga, se você quiser, você está com insônia, pega a introdução do livro dos Espíritos e começa a ler, a pessoa dorme. Então, isso é modo de dizer, não é todo mundo acontece isso, pode não acontecer isso, mas tudo isso pode acontecer com a questão mediúnica. Então, vamos passar para a Gracia Helena, para que ela possa se pronunciar, que levantou a mão. Quando o Val... Obrigada, Renato. Quando o Val falou, aí eu voltei, até já falei aqui para vocês, voltei a uma situação que eu vivi aqui, numa sessão mediúnica, e a pessoa, quando ele sentava ao meu lado, o encarnado. O momento da mediunidade, o momento do transe, aquela coisa toda, era uma dor imensa que eu sentia do meu lado direito, como se fosse no rim, eu não sei que parte, que órgão era aquele, mas que eu sentia. E primeiro eu observei no primeiro dia, e foi na outra semana do mesmo jeito, na outra semana do mesmo jeito, achei estranho, né? Aí eu pedi a intercessão dos irmãos que orientasse para ver o que era que eu podia fazer, porque eu ficava sem poder me mexer quando essa pessoa chegava perto. Aí eu lembrei de Ivaldo, né? A gente sentia as pessoas que têm aquela energia negativa, aquela coisa, e a gente sente... Aí eu fui, teve uma outra sessão mediúnica que veio o irmão e passou mensagem para que ele cuidasse dos rins, né? Que ele cuidasse antes que fosse tarde, né?
E assim eu passei a mensagem e ele não gostou de jeito nenhum. Ele não aceitou, ele ficou revoltado, e foi aquela coisa toda. É uma pessoa bem difícil. E até que ele mesmo se afastou da casa. Ninguém tem mais notícias dele. A gente até tentou entrar em contato, mas não conseguimos. E outra, quando a gente realmente, quando a gente mentaliza, quando a gente pensa, a gente sente, como diz Val, quando ainda está bem próximo, a gente sente o peso, a gente sente aquela coisa, né? Parece que tem. Lembro do filme também que eu assisti, não sei se vocês assistiram, eu não me lembro bem o nome, mas que a moça ela senta no ombro do rapaz. Não sei se vocês já assistiram, isso foi fato verídico, porque eles estruparam ela, chegaram até a morte e tudo, e ela então ela era apaixonada por ele e não aceitou que ele tivesse feito isso com ela, né? E de repente ela começou então a ele era fotógrafo e ela mostrando a ele que estava lá dentro do apartamento dele, até que ele, numa das fotos que ela estava escanchada no pescoço dele, aí a máquina dele, que era daquela que saía foto no momento, e quando ele batendo foto no apartamento, já quase louco, ele batendo foto no apartamento, cadê você, aquela coisa toda, e quando a máquina cai, que sai a foto, a máquina cai de frente a ele, e estava ela sentada no ombro dele, né? Quer dizer, isso aí é muito, muito, isso é real, não precisa a gente, quem é sensitivo, às vezes a pessoa pensa como não é, como Simval, e sente também, né? Nós que temos mais conhecimento, sei lá, ou mais sensibilidade, eu também não sei qual é a palavra usada nesse momento, mas a gente já consegue discernir, né? O que é para ficar e o que é para a gente evoluir, como diz você, tentar mandar evoluir no sentido de pegar um livro, de pegar uma palestra, de pegar algo que venha edificar você e aonde você está. Matheus Ferreira. Eu acredito que ele não está, que ele botou. Peraí. Foi. Então é o seguinte: tudo isso, isso normalmente é do sensitivo. Tá Ele certo? está. Ele deve ter. Ana. Vamos. Olha, é o seguinte, porque o tempo já está 9h14, né? Então, tem que passar para ele para saber se nós vamos dar continuidade. Mas o sensitivo, é difícil uma pessoa ser sensível, ou sensitivo. Por quê? Porque é algo que nós estamos vivendo no planeta, nesse planeta a gente tem que ter a sensibilidade daquilo que é tão gostoso viver nesse planeta. E quem faz somos nós. Então, essa sensibilidade é muito bom assistir. Mas, é isso mesmo, nós estamos aqui, é um tipo de mediunidade que muita gente tem. E outra coisa, uma orientação que sempre passamos, aquelas pessoas que fazem trabalho como vocês fazem o trabalho lá do Bezerra. Olha, ali a pessoa vai depender da condição de estudo mediúnico que aquela pessoa tem. Por quê? As pessoas que estão começando hoje, ou tem um mês, ou 6 meses, 7 meses, muitas vezes participa de uma reunião daquela, e quando termina, pela sua vulnerabilidade, ele é muito vulnerável e recebe os fluidos muitas vezes, dos espíritos que passam pelaquela reunião. Porque ali só não tem espírito evoluído, tem espíritos não evangelizados, e aproveita certos médios, e daí vai trabalhar, fica ao lado deles. É a mesma coisa que a espiritualidade faz muito. Por exemplo, eles estão buscando auxiliar um amigo espiritual. O que é que faz? Eles se aproximam, esse amigo espiritual, ao médium de uma casa, como Vicente Menezes ou qualquer outro centro.
e fica, e sabendo que um médium vai à noite, vai para o centro. E ele aproveita e faz que aquele espírito fique ao seu lado para que ele possa ir ao centro e assistir a reunião e ser beneficiado. Também existe, o médium fica sentindo uma amiga espiritual do nosso lado. É por isso que chega lá e diz, olha, eu estou com dor de cabeça, eu tô assim, eu estou sentindo... Isso é normal para o processo mediúnico, aqueles que estão começando. Até a pessoa ter uma condição de entendimento e procurar dessa quando já tem essa mediunidade equilibrada, porque psicologicamente, medicamente, a gente tem que se equilibrar. E muitas pessoas não têm condições de se equilibrar assim de uma hora para outra. Outra coisa que eu vejo no centro é o seguinte, Val fala sobre, todo mundo fala sobre, Amadeus fala sobre os estudos. Amados e instruídos. Mas muitas pessoas, principalmente em certos centros que em grande quantidade, muitas pessoas assistem a uma reunião daquela, um estudo daquele, e não é o médico que está escutando, ele está quase mediunizado. Então, é os dois, o espírito está se aproximando do médium, mediuniza o médium, e daí ele não assiste à reunião, não entende nada que aconteceu naquela reunião, depois do término. Então, acontece o seguinte, no nosso parecer, assim, de uma maneira de ver, de analisar, nós temos de olharmos quais são aqueles médicos que têm condições de fazer a prática das duas, tanto a prática, botar ele numa reunião mediúnica prática, e pedir para ele participar da teórica. Como o do Bezerra Menezes, antigamente, a gente assistia uma aula teórica num dia e a prática no outro. E muitas vezes assistia 15 minutos, 20 minutos da teoria e depois ia para a prática. Então, tem muitos casos que acontece um processo que muita gente sente o impacto mediúnico. Estudar é maravilhoso. Só que eu sou ainda do tempo de que eu comecei na doutrina primeiro, que é o extra, os estudos da Federação Espírita Brasileira. Eu comecei, e meus estudos foi Kardec. A primeira palavra que, quando me encontrei com o nosso amigo João Cecílio da Costa, em sua residência, ele me convidando para o Bezerra Menezes, nos anos 82, ele chegou para mim e disse, meu filho, não depende de mim, depende de você. E outra coisa, procure conhecer a doutrina dos Espíritos, é muito importante. Então, aí eu tive de correr atrás, batalhar e procurar estudar a codificação. E eu sei que muitos médios não leram, nem leram a doutrina, a codificação espírita, os 5 livros, Pentateuco kardeciano. Então, eu tive que aprender dentro dos livros dos médios, aprender dentro do Evangelho, do livro dos Espíritos, as obras póstumas, que foi depois, mas Céu e Inferno e a Gênesis. Então, é importante, o sensitivo ele vai sentir a sua melhora quando começar a ler tudo aquilo que realmente Kardec nos trouxe. E os livros de Chico, maravilhosos. A gente lê a Sandra Luiz todinha, olhando ponto a ponto, isso é coisa maravilhosa, depois do ensinamento evangélico que nós irmãos, e tantos outros amigos que estão nos trouxe as suas mensagens através das psicografias de outros médicos. Gente, Amadeus Ferreira se encontra? Nada? Lula, tá? Ele tá, mas realmente não está desligado. Então, pronto, vamos, Lula, vamos fazer a nossa prece final. Quando ele chegar, a gente avisa que nós concluímos nosso trabalho, que já é 9h20. Estou aqui, estava procurando a nossa irmã Boa Noite, se ela está presente para fazer a prece de encerramento. Ah, sim, chegou. Estou aqui. Oi, Lu. Eu tinha levantado a mão, né?
Era, mas em detrimento do horário avançado, fica para a próxima. Não, pode perguntar, a Matheus entende. Não era essa questão que todos já falaram da sensibilidade, e eu estava me. Você falou assim, eu lembrei que certa feita eu cheguei na época, há 20 anos atrás, na federação, com a minha mediunidade ostensiva bem desequilibrada, e os Zé Soares dizia muito isso para mim. Eu não conseguia dormir muito à noite, porque os espíritos ficavam me perturbando. E aí eu lembrei que você falou assim, leia a introdução do Livro dos Espíritos. E aí eu não conseguia, o Zé Soares passava isso para mim, eu falava, mas Zé Soares, eu não consigo ler, porque quando eu começo a ler dá sono. Aí ele disse assim, leia em pé. E eu comecei, então, leia andando. E aí não é que eu fui tentar fazer mesmo, era a única forma que eu conseguia, de fato, ficar livre da influência dos espíritos, era quando eu lia em pé a introdução do Livro dos Espíritos. Eu estava rindo aqui quando você falou isso. Porque aí, assim... Rivanildo, eu tinha outra maneira de fazer. Você estava num canto, começava a ler e dormia. Aí, quando terminava, dormia, é claro que a gente descansa o corpo físico, descansa isso, aquilo, outro. Quando eu acordava, eu voltava a ler. Aí, esse não tinha mais condições de me tirar do ar. Matheus Ferreira, por favor. Agora, obrigada. Ivaneide, a prece de encerramento em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs. Que as bênçãos e o amor do Mestre Jesus nos envolve, e até a próxima semana, em nome de Jesus. É você, Ivaneide. Amado Mestre Jesus, anjos, arcanos, serafins e querubins, e toda a pleia de benfeitores, mestres ascensionados que estão aqui, que vieram aqui contribuir com todos nós para o aprendizado, nós só temos a agradecer por todas as benesses espargidas, por todo o conhecimento esclarecido. E assim rogamos, sejam conosco durante toda a nossa existência na Terra, nos capacitando como meros instrumentos do amor, do trabalho, da compreensão, que a humildade, o amor e a perseverança seja o nosso estandarte enquanto estamos aqui na Terra. Gratidão a cada um dos nossos guias e mentores, a cada um desses espíritos amoráveis que vieram nos trazer esses esclarecimentos. E assim queremos dizer, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim, devolvo a palavra ao nosso irmão que coordena a reunião, para que dê por encerrado. Que a paz esteja com todos. Bom dia, Brasil! Bom dia! Bom dia! Bom dia a todos.